Hoje eu gravei alguns vídeos, né? A gente postou nos stories da igreja, para explicar toda essa situação, que a gente só estaria online. E eu falei de uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e como ela está queimando, como ela está falando comigo, desde que eu comecei a escrever, desde que o Senhor começou a colocar isso no meu coração. A gente tem feito uma série de mensagens. Nós estamos num momento de transição aqui na igreja, onde nossa igreja não vai mais ser uma igreja com pequenos grupos, mas vai ser uma igreja de pequenos grupos. Porque através do tempo de vida, nós conseguimos mostrar o cuidado, nós conseguimos acompanhar as pessoas de perto, nós conseguimos de verdade sermos família. E nessa série, hoje eu tenho essa palavra, que já é a 6ª mensagem dessa série, e ela falou tanto comigo, porque o Senhor muitas vezes permite que a gente passe por situações, que a gente viva determinadas histórias, para que depois nós possamos compartilhar a respeito delas, para que nós nos identifiquemos com ela, e nós possamos depois compartilhar, ministrar, aconselhar, falar com outras pessoas a respeito daquilo que a gente experimentou. Você sabe que tem várias passagens na Bíblia, onde muitas vezes nós podemos nos colocar na pele, no lugar da pessoa que estava vivendo aquela história, da pessoa que estava experimentando aquela situação. E comigo nunca foi diferente. Eu já compartilhei isso algumas vezes aqui na vida. Eu tinha até alguns grupos de WhatsApp em que os grupos eram intitulados de acordo com o nome desse personagem. Eu quero falar hoje mais uma vez de Jonas, né? Esses grupos de WhatsApp eram pessoas que sabiam o que eu estava vivendo naquele momento e escreviam, amigos do Jonas, né? Porque a gente olha para essa história, a gente vê o que Jonas experimentou, e a gente fala, nossa, mas o que ele fez não foi legal, mas eu me identifico. A minha história é muito parecida com essa que eu vejo aqui a Bíblia me ensinando. Mas eu vejo também que na palavra existem várias passagens que têm a expressão, mais Deus, ou também mais o Senhor. E essas expressões, elas são transformadoras. São expressões que nos textos em que elas são usadas, até o momento em que se apresentava isso, ou seja, até o momento em que Deus atuava, a realidade era uma, e então se contava essa realidade, estava se vivendo isso, mas o Senhor, como quando ele fala que mas Deus mostra seu amor por nós quando Ele entrega o seu Filho. Mas Deus mostra o quanto Ele nos ama quando nós ainda éramos pecadores e Ele entregou Jesus. Jesus vai e se entrega por amor a nós. É uma expressão que toda vez que ela aparece, ela muda a história, ela muda o contexto, ela muda a realidade do que estava acontecendo ali. Sempre que essa expressão aparece, as coisas se transformam radicalmente depois dela. Sabe por que isso acontece? Porque não importa quem você é, não importa o que você fez, não importa o quanto você falhou, ou quantos problemas você tem ou teve, Deus pode fazer as coisas mudarem daqui para frente. Deus pode fazer com que tudo seja novo, no momento em que você o encontrar, no momento em que você permitir se aproximar dEle e que Ele se aproxime de você. Ele pode mudar qualquer história. Ele pode mudar qualquer realidade, e é o que nós estamos vendo aqui Jonas viver. É o que eu vejo eu vivendo em vários momentos da minha vida. É o que eu vejo muitas pessoas que eu conheço, pessoas que eu acompanho, histórias que eu escuto, pessoas vivendo algo assim. Estava experimentando algo, até que chegou Deus, até que o Senhor se manifestou, até que as coisas mudaram. Por isso agora nós estamos fazendo mais uma vez 21 dias de jejum. E hoje é o último dia, hein? Hoje nós finalizamos. Glória a Deus. 21 dias buscando ao Senhor. 21 dias buscando essa expressão nas nossas vidas. Mas Deus, mas o Senhor chegou e transformou. Mas o Senhor chegou e mudou toda a história. Nós queremos estar preparados para aquilo que Ele vai fazer. Nós queremos estar preparados para aquilo que Ele está fazendo. No devocional de hoje, quando eu estava escrevendo, mais uma vez, como a palavra de Deus é viva. Você experimenta isso? Quando você está lendo, quando você está meditando,
Não é lendo correndo, não é lendo com pressa, não é simplesmente escutando de algo que outra pessoa viveu e está compartilhando comigo. Isso é uma bênção, mas procura ter esse hábito. Abrir a palavra do Senhor com calma. Quem sabe pela manhã, a primeira coisa que você faz. Quantos de nós acordamos de manhã e a primeira coisa que faz já é procurar o celular e já ver notícias ou ver rede social, e você já começa o dia muitas vezes, quem sabe, dependendo daquilo que você está recebendo, mal, carregado, triste. Tenta fazer isso. Eu te desafio, eu te animo a fazer isso. De manhã, abre a palavra do Senhor. Lê com calma, medita na palavra do Senhor. Permita que ela entre em você, permita que ela te transforme, permita que ela te edifique, permita que ela te fortaleça. E você vai ver como tudo vai mudar. As perspectivas mudam, a tua maneira de abordar as situações mudam. Faz isso. Quando eu estava escrevendo o devocional de hoje, como o Senhor me ministrou. Quando eu vejo Moisés entrando naquela tenda do encontro, e ali a palavra nos fala que o Senhor encontrava com ele face a face, que o encontro de Moisés era face a face. E a palavra do original fala justamente disso, não é simplesmente pela aparência física, mas é para realmente saber quem é aquela pessoa. Qual é a essência daquela pessoa? Ou seja, Moisés ele não estava procurando uma ajuda. Muita gente jejua simplesmente por causa de uma situação. Muitas vezes as pessoas jejuam por causa de uma circunstância. Mas eu quero te falar que o Senhor quer que você o conheça. Ele quer te levar para um lugar de relacionamento. Ele quer te levar para um lugar onde você saiba quem Ele é. Moisés não estava ali buscando uma ajuda para alguma circunstância que ele estava vivendo, mesmo porque as situações que ele vivia naquele momento eram impossíveis. Os desafios eram enormes, guerras, povos inimigos, milhões de pessoas atrás dele, esperando por decisões dele. Então a expectativa sobre ele era enorme. Ele não era uma ajudinha que resolvia, mas ele precisava conhecer a Deus pessoalmente. Esse mesmo conhecer que nós estamos buscando hoje, porque quando isso acontecer, as montanhas vão se mover, os milagres vão acontecer, você vai conhecer ao Senhor de perto, e já não vão ser circunstâncias que vão te parar, já não vão ser simplesmente situações que quando você tenha tudo que você acredita que você precisa ter, que isso vai te mover. Não vai ser isso, vai ser a presença de Deus, vai ser o contato direto com Ele quem vai te mover. Por isso nós estamos aqui. Hoje no final da mensagem, nós vamos entregar o nosso jejum de 21 dias. E que tempo precioso de crescimento. Que tempo precioso de aproximação do Senhor. Mas vamos voltar para Jonas. Nós vemos aqui que Jonas ele é um profeta, como nós bem sabemos, mas ele está fugindo do que Deus tem para ele. O Senhor está mostrando o que Ele quer fazer através da vida dele. Ele escuta e fala, ok, mas não. Eu quero fazer outra coisa. Eu não vou obedecer isso. O Senhor foi claro com ele, como nós vamos ler aqui, no texto de Jonas, capítulo 1. O Senhor foi claro com ele, falando, se apronte, vá à cidade de Nínive. Ele ouve aquilo, e ele fala não. Como eu já disse, muitas vezes a gente olha para Jonas e fala, nossa, mas como que ele faz uma coisa dessa? Como é que ele escuta a Deus e ele não faz o que era correto? Mais uma vez eu te digo, a gente faz isso todos os dias. Quantas vezes o Senhor está nos mostrando aquilo que Ele tem para nós? Quantas vezes o Senhor está sendo claro naquilo que Ele tem para nós? E a nossa história é idêntica à de Jonas. Eu acredito que muitos de nós já vivemos situações como essa. Mas eu vejo aqui, nessa história que nós vamos compartilhar hoje, algo maravilhoso. Algo que eu também já vivi. Eu me identifico com Jonas no mal, e eu me identifico com Jonas na transformação de Deus na vida dele. Sabe por quê? Porque primeiro Jonas corre de Deus. Foge. Deus mostra para ele, ele fala, não, eu quero outra coisa. Depois, ele corre para Deus. E a partir desse momento, quando ele corre para Deus, dali para frente, ele correu com Deus. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós o conheçamos, que nós nos aproximemos e que nós caminhemos juntos.
O Senhor não quer que você corra dele. O Senhor não quer que você se afaste dele. Ele quer que você o conheça. E no momento que você o conhecer, você nunca mais vai querer outra coisa. Você nunca mais vai querer viver outra realidade. Você nunca mais vai aceitar viver outra realidade. Porque o Senhor nos chamou para um relacionamento próximo. O Senhor nos chamou para que nós o conheçamos e para que nós caminhemos com Ele. Vamos lá, Jonas 1:1 diz o seguinte: certo dia o Senhor Deus disse a Jonas, filho de Amitai, apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e grite contra ela, porque a maldade daquela gente chegou aos meus ouvidos. Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor. Indo na direção contrária, ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem e embarcou a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor, para longe de onde Deus tinha mandado ele. Ele estava fugindo da ordem do Senhor. No entanto, Deus mandou um forte vento e houve uma tempestade no mar. Era tão violenta que o navio estava em perigo de se partir ao meio. Jonas 2:2 ainda diz o seguinte: ó Senhor, na minha aflição clamei por socorro e tu me respondeste. Do fundo do mundo dos mortos gritei pedindo socorro e tu ouvistes a minha voz. Olha a situação, o Senhor mostra para ele claramente o que ele queria que ele fizesse. E ele foge, não é que ele vai para longe, ele vai para o lugar mais distante que poderia estar, que era conhecido. Ele vai na direção totalmente oposta. Ele vai tentando escapar, tentando fugir, e algo muito ruim acontece, porque esse vento se levanta, essa tempestade vem, e todos ficam com medo, ninguém sabe o que fazer, eles acham que o navio vai afundar, e eles ficam ali todos perdidos. E a palavra ainda nos fala que Jonas tinha descido para o porão do navio, e ele estava dormindo diante de toda essa situação. E os marinheiros desesperados então descobrem ele ali, e o capitão ainda fala: clama ao teu Deus para que ele tenha misericórdia da gente. E nós vemos tudo isso acontecendo. Nós vemos nesse capítulo 2, versículo 2, que Jonas ora desde seu desespero. Porque nós sabemos o que acontece, nós vemos que ele está fugindo. Os homens identificam aquilo ali e jogam ele na água. E no momento que ele está passando por aquela situação desesperadora, somente aí, olha que loucura. Até então não se fala que Jonas tinha orado. Até então não se fala que Jonas tinha buscado ao Senhor. Até então não se fala nada disso. Só se fala nesse momento, na hora do desespero. Somente aí ele vai orar. Somente aí ele vai buscar. Somente nesse instante ele começa a aclamar. Até então tudo que ele tinha feito era segundo a vontade dele. Até então tudo que ele estava fazendo era segundo o entendimento dele. Mas aí nesse momento ele se desespera. E então ele vai orar. A gente está buscando algo tão oposto a isso. A gente está buscando algo tão diferente disso. Nós sabemos que as situações que nós temos hoje diante de nós, elas são desafiadoras, mas nós queremos ter uma vida lado a lado com o Senhor. Nós queremos caminhar com Ele, conhecê-lo de perto, com Ele andar. É isso que a gente está buscando, é isso que a gente quer. Jonas 3, versículos 1-3 ainda diz o seguinte: pela segunda vez o Senhor disse a Jonas: apronte-se, vá à grande cidade de Nínive e anuncie ao povo de lá a mensagem que eu vou dar a você. Versículo 3, Jonas se aprontou e foi a Nínive, como o Senhor Deus havia ordenado. Nínive era tão grande que uma pessoa levava 3 dias para atravessá-la a pé. Olha que coisa, o Senhor insiste, o Senhor mais uma vez, depois do desespero, depois de orar, o Senhor ainda é misericordioso e fala mais uma vez com ele, falando: agora vamos lá, é para fazer o que eu estou te falando para você fazer. E aí começam a acontecer coisas, e em toda essa passagem, né? É um livro que não é muito grande, você consegue ler ele rápido.
Mas eu consigo aprender 3 lições muito preciosas com Jonas em tudo isso que ele viveu. Primeira lição que eu aprendo: o chamado de Deus não vai garantir o nosso sucesso. Muita gente pode me olhar agora, escutar o que eu estou falando e falar: uau, mas como é que é isso? Vamos lá, vamos ver o que Jonas fez. Deus chama a Jonas, mas Jonas claramente resiste ao chamado. Jonas claramente fala: meu plano é outro, eu não vou, eu não quero, não é minha escolha essa que você está me mostrando, Senhor. E é interessante porque toda vez que eu estou falando de Jonas, parece que eu me vejo durante a minha história, em determinados momentos, justamente fazendo da mesma forma. E se você parar e pensar, quem sabe você vai se identificar também, porque muitas vezes nós recebemos do Senhor, nós ouvimos dele, e a gente fala: não, mas o que eu quero é diferente. Jonas não somente resiste a esse chamado, mas ele vai para o lugar mais longe possível do lugar onde Deus havia chamado ele para estar. E aqui no caso a gente está falando de algo, geograficamente falando, mas pode ser algo em circunstâncias, em situações, em desafios que você está vivendo hoje na tua vida, em pessoas que o Senhor tem colocado você ao lado, pessoas que o Senhor tem trazido para perto de você, situações que você fala: eu não sou bom nisso, eu não consigo viver isso, ou pessoas que o Senhor tem trazido para perto e você fala: eu não consigo estar ao lado dessa pessoa. E nesse momento eu quero te falar: para de resistir, para de fugir, porque muitas vezes a gente fala: eu não sei porque comigo não vai, eu não sei porque comigo as coisas não funcionam, eu não sei porque eu não consigo caminhar, eu não consigo avançar, porque a lição que Jonas nos ensina em toda essa situação, ela se aplica hoje na minha vida. O chamado de Deus não vai garantir o nosso sucesso, porque o Senhor está falando, Ele está chamando, mas como eu tenho reagido? Como que eu tenho me portado diante desse chamado que o Senhor tem trazido à minha vida? Deus tem te chamado para alguma coisa? Ele tem te mostrado o propósito que Ele tem para a tua vida? Ele tem te mostrado o lugar que Ele tem para você? E como você tem reagido diante de tudo isso? O que você tem feito diante de tudo isso que o Senhor tem te mostrado? Porque nós temos visto salvação aqui nesse lugar, nós temos visto transformação de vidas, nós temos visto pessoas mudando radicalmente, mas eu quero te falar que o Senhor está fazendo tudo isso com um propósito. Primeiro Ele faz em você, para depois fazer através de você. Não é para ficar aí em você, para que você esteja bem, para que você esteja feliz. E como a gente prega isso desde esse púlpito? O Senhor não te chamou para que você esteja à vontade sentado aqui. O Senhor não te chamou para que você esteja feliz aí, tranquilo, porque você está satisfeito. O Senhor primeiro trabalha em você, para depois trabalhar através da tua vida. Ele te salvou com um propósito. E todo cristão tem um chamado. Não adianta você me falar: não, mas não é comigo, é com fulano, é com Beltrano. Não é comigo, é com aquele que eu sei que é capaz, que estudou, que se preparou, que deseja isso. Todo cristão tem um chamado. Um cristão sem um ministério é uma contradição. Entende isso de uma vez por todas. O Senhor tem algo que Ele coloca nas tuas mãos e que Ele vai te usar de uma maneira poderosa, segundo o propósito dEle para você. E você vai viver frutos, e muitos frutos, porque o nome dEle vai ser glorificado através disso. Responde, reage a esse chamado, responde e reage a isso que o Senhor tem te mostrado. Efésios 4, versículos 2 a 6 diz o seguinte: sejam sempre humildes, bem educados e pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam tudo para conservar, por meio da paz que une vocês, a união que o Espírito dá. Façam tudo. Não é só até onde eu gosto, não é só até onde eu quero, não é só até onde eu acho que eu consigo, façam tudo. Há um só corpo, e um só Espírito, e uma só esperança, para a qual Deus chamou vocês. Ele não está falando aqui Deus chamou alguns, Deus chamou determinada classe, não, Ele está falando que chamou a todos para viverem isso. Você tem chamado. Você tem chamado. Há um só Senhor, uma só fé e um só batismo. E há somente um Deus e Pai de todos, que é o Senhor de todos, que age por meio de todos
e está em todos. Ficou claro? Ficou claro para você? Todos. Todos estamos incluídos. Todos estamos envolvidos. Eu tenho orado e eu sonho acordado com essa igreja viva, poderosa, pulsante, onde a vida esteja transbordante. E sabe como isso vai acontecer? Não é com esse auditório aqui cheio. E mais do que nunca a gente está aprendendo isso e a gente está vivendo isso. Sabe onde é que a gente vai ver isso? É agora, aí onde você está. É no lugar onde você vive, é no lugar onde você trabalha, é no lugar onde você estuda. É no lugar onde o Senhor te colocou, com as pessoas que Ele permitiu estarem perto de você. Vamos nos levantar e vamos ser essa igreja, porque o Senhor nos chamou a todos. A todos. Talvez você nunca tenha ouvido Deus te chamar pelo nome, ou talvez tenha ouvido e simplesmente você fez de conta que não ouviu, porque não era o que você queria ouvir. Porque Ele não estava dizendo, quem sabe, o que você queria escutar. Eu sei bem o que é isso. Eu sei bem o que é escutar de Deus e falar, não é por aí. E nós vemos aqui mais uma vez, né, que o caso é que Jonas ouve o que Deus tem para ele, faz o que Deus está dizendo para ele fazer, né, nessa segunda chamada, vive um êxito enorme. Veja, a cidade de Nínive naquele tempo devia ter aproximadamente 600 mil pessoas vivendo lá. Era uma cidade muito grande. E nós vemos aí em Jonas 3:5 dizendo o seguinte: então os moradores de Nínive creram. Não falou alguns, não falou... Os moradores da cidade creram. Olha que maravilha. Ele sai de ser o pior missionário da história. Porque o Senhor fala, vai, ele fala, não vou. E então o Senhor dá uma nova oportunidade e ele vive isso aqui. Fazendo aquilo que o Senhor tinha mandado ele fazer, e eu aprendo com isso, porque ele ainda não queria, mas quando o Senhor traz aquela oportunidade, ele vai e faz. E olha a diferença do que ele vive. A Bíblia quem está me dizendo, então os moradores de Nínive creram em Deus e resolveram que cada um deveria jejuar. E todos, desde os mais importantes até os mais humildes, vestiram roupa feita de pano grosseiro, a fim de mostrar que estavam arrependidos. Olha isso, todos acreditaram, todos creram naquela mensagem que Jonas leva ali para aquele lugar. Todos tiveram a vida transformada, receberam novas oportunidades através daquilo que Jonas fez. E o fato é que isso aconteceu somente depois de muito tempo perdido, depois de muita dor, depois de muitas situações difíceis. Será que você consegue se identificar aí também, nessa situação? Por que que a gente resiste tanto? Por que que a gente teima tanto? Por que que a gente quer as coisas à nossa maneira? Olha o que Deus tinha desde o princípio. Olha o que Deus tinha desde o começo. 600 mil pessoas aproximadamente acreditaram, creram e receberam a misericórdia do Senhor sobre as suas vidas. Quero ler com vocês ainda 3 passagens nesse mesmo texto que a gente está lendo, que mostra algo precioso para a gente aqui hoje. Jonas 1:3 diz o seguinte: Jonas se aprontou, mas fugiu do Senhor, indo na direção contrária. Ele desceu a Jope. Desceu. Guarda essa palavra, ele desceu. Ele estava baixando. Ele estava num lugar e cada vez que ele tentava fazer algo à sua maneira, ele baixava. Ele descia. Então aqui fala que ele desceu a Jope e ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Depois você vai até Jonas 1:5, já logo na sequência. Os marinheiros ficaram com muito medo e gritavam por socorro, cada um ao seu Deus. E para que o navio ficasse mais leve, jogaram a carga no mar. Porém Jonas tinha descido ao porão. Olha que coisa. Olha o que Jonas estava vivendo por estar fugindo da vontade de Deus. Olha o que Jonas estava experimentando por estar tentando ir para o lado contrário do que Deus tinha para a vida dele. Ainda em Jonas 2:6, diz o seguinte: desci até a raiz das montanhas, desci à terra que tem o portão trancado para sempre. Jonas falando na sua oração, eu desci, eu estou vendo que eu estou descendo,
Eu estou vendo que as coisas estão piorando. Eu estou vendo que as situações aqui que estão acontecendo não estão de acordo com aquilo que eu imaginei que eu estaria vivendo. Eu estou descendo. E Jonas nos mostra o que uma pessoa vai viver toda vez que ela fugir da vontade do Senhor. O que uma pessoa vai experimentar toda vez que ela tentar escapar do que o Senhor tem para a vida dela. Jonas estava sempre descendo. Enquanto ele tentava fugir, ele estava cada vez mais baixo. As intenções, quem sabe, eram boas. O desejo era o melhor possível. Mas ele estava sempre descendo. Nós vemos aqui essa metáfora tão preciosa que nos ensina hoje. Porque Jonas está descendo também espiritualmente. Lembre-se que Jonas era um profeta. Um homem escolhido pelo Senhor, com um chamado precioso, com uma função maravilhosa para ser usado nas mãos do Senhor. E ele está só descendo. Descendo, espiritualmente falando, ainda que para o mundo e comparado ainda mais nos nossos dias de hoje, parece que ele está subindo. Você pode imaginar, de repente, alguma pessoa falando: é isso aí, Jonas, vai atrás daquilo que você quer, vai viver tua liberdade, vai viver aquilo que você sonhou, vai viver aquilo que você deseja. Muita gente podia olhar e, segundo o mundo, podia ser uma conquista. Olha aí, Jonas virou a mesa e está fazendo aquilo que ele quer fazer. Mas na realidade ele estava descendo. Ele estava descendo, e eu posso te dizer com toda a certeza do mundo, que cada passo que você dá fora da vontade de Deus, você está indo para baixo. Você está descendo. Você está afundando. Você está indo para uma situação e uma realidade que você não deveria estar vivendo. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Eu aprendo ainda, nessa mesma passagem, Jonas 1,3 diz o seguinte: Jonas se aprontou, mas fugiu. E eu quero ler essa passagem várias vezes para que você entenda. Ele se preparou, e aí vem o mais: fugiu do Senhor. Foi na direção contrária, desceu a Jope, ali encontrou um navio que estava de saída para a Espanha. Pagou a passagem, coloquei isso em negrito, e embarcou, a fim de viajar com os marinheiros para a Espanha, para longe do Senhor. Mais uma vez o que está em negrito aqui: pagou a passagem e embarcou. E se eu fosse escrever aqui, ele não sabia ainda naquele momento, mas era assim: pagou a passagem e embarcou, mas não chegou. Quantas vezes, quando a gente está fora da vontade de Deus, a gente paga a passagem, assim como Jonas fez, mas a gente nunca chega ao destino. Você já viveu situações assim? Você conhece gente que está vivendo isso? Que parece que nunca chega, que nunca vai, que nunca dá. Olha que coisa. Quando nós estamos fora da vontade de Deus, a gente não chega no destino. Mas é interessante porque a palavra deixa claro, porque nós sempre vamos pagar a passagem. A gente vai e entrega o que a gente tem. O que a gente acredita que vai fazer a gente viver algo diferente. O que a gente acredita que vai gerar algo novo nas nossas vidas, a gente entrega isso. É nosso. Só que a gente não chega. Não vai. O destino parece que está sempre tão longe. Agora, quando você entra na vontade de Deus, eu posso te dizer também com toda certeza que você sempre vai chegar ao destino. E é Deus quem vai pagar essa passagem para você. Esse é um princípio maravilhoso, é um princípio incrível, onde eu vejo Jonas me ensinando essa primeira parte dele, onde eu vejo essa primeira parte dessa maneira negativa, ele pagando e não chegando. Mas eu consigo aprender a outra realidade desse princípio, com Joquebede, a mãe de Moisés. Ela pega seu filho recém-nascido, temendo pela vida dele, coloca dentro de um cesto e coloca esse cesto dentro de um rio. Ela vai acompanhando de longe, para ver o que acontece com aquele cesto, para garantir um mínimo de segurança para aquele cesto. E olha que coisa, vivendo na vontade de Deus, esse cesto chega até a filha de Faraó, que pega aquela criança nos braços, identifica como uma criança hebreia, e fala: eu preciso de uma mãe, eu preciso de alguém que possa criá-lo, que possa educá-lo, que possa cuidar dele. E encontra a própria Joquebede,
Olha que coisa. Uma mulher que está vivendo uma confiança no Senhor. E tem o seu filho cuidado por ela mesma, mas com tudo pago. Por uma outra pessoa com muito mais poder aquisitivo, com muito mais estrutura. Nós aprendemos esse princípio precioso. Destino alcançado, passagem paga, cuidado de Deus. O Senhor quer cuidar da gente. O Senhor quer que nós experimentemos e que nós vivamos isso. A vontade dEle para as nossas vidas. Deixa de fugir. Deixa de achar que com aquilo que você tem aí na tua mão, você vai conseguir comprar ou pagar por algo que vai te levar a um destino que na realidade você nunca vai chegar. Porque não é aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Aprende isso. Poupa sofrimento, poupa choro, poupa situações que, quem sabe, você não precisaria estar vivendo. Eu sempre falo isso para todas as pessoas que eu tenho a oportunidade de conversar. Volta logo, deixa de fugir, deixa de ir para tão longe, porque todo o caminho que você está indo, você vai ter que voltar por ele. Se entrega nas mãos do Senhor, vive aquilo que Ele tem para a tua vida. Eu já parei para pensar algumas vezes por que Jonas fugiu, o que ele estava pensando, por que ele fez aquilo. Como eu já disse, naquele momento ele se torna o pior missionário da história, e ele era um profeta, uma pessoa que conhecia o Senhor. Deus fala, vai, e ele fala, não vou. E eu vejo aqui algumas possibilidades, algumas desculpas, algumas análises da situação que de repente fizeram com que Jonas não quisesse viver ou fazer aquilo que o Senhor estava mandando ele fazer. A primeira delas, quem sabe, é que era uma tarefa muito difícil para ele. O lugar era longe, estava totalmente fora do habitual de Jonas. Não era algo tranquilo, não era algo que ele olhasse e falasse, não, está fácil, está tranquilo, eu vou lá e vou fazer. Quem sabe passou isso na cabeça dele, não vai ser fácil, não vai ser nada tranquilo, vai me desafiar, vou ter que sair do lugar que eu conheço, das pessoas que eu conheço, vou ter que sair da minha zona de conforto. Não sei como vai ser, não sei que garantias eu tenho, não sei, e muitas vezes tudo que a gente quer é isso, respostas para as nossas perguntas, e toda vez que a gente não encontra a resposta, a gente se coloca nesse mesmo lugar que Jonas estava. Eu acho que vai ser difícil. A gente, pela nossa natureza, está sempre procurando o mais fácil, o lugar que a gente conhece, o lugar que a gente se sente bem, o lugar que, quem sabe aqui eu tenho algum controle, alguma segurança, mas o Senhor sempre nos chama para fora desse lugar, o Senhor sempre nos chama para esse lugar de crescimento, nesse lugar onde nós vamos conhecer a Ele, nós vamos conhecer o poder dEle, o cuidado dEle, a provisão dEle, a direção dEle para as nossas vidas. Não é o que eu tenho, não é o que eu posso, não é o que eu consigo, não é o que eu sei, mas é o que Ele tem para mim. Não vai pelo que é fácil. Quem sabe, Jonas pensou, não, vai ser perigoso. O povo de Nínive era um povo cruel. Matavam as pessoas e despedaçavam as pessoas, cortavam cabeças de pessoas. Não era algo tranquilo, qualquer um teria medo. Qualquer um teria medo. E quem sabe Jonas pensou nisso. Vai ser perigoso. Não sei se vai terminar bem isso aqui. Mas pensando em tudo isso, enfim, eu chego numa conclusão, lendo os versículos seguintes, do capítulo 3 e também do 4, que na realidade, o motivo real é que Jonas estava desdenhando aquele povo, não dando valor, né? Ele não queria que acontecesse aquilo que o Senhor estava falando que ia acontecer. Ele sabia que se ele fosse ali no nome do Senhor, como eu já disse, ele era um profeta, ele sabia que se ele fosse ali no nome do Senhor, o que ele ia compartilhar, o que ele ia falar, ia funcionar. Como diz o versículo 10 do capítulo 3. Deus viu o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, então mudou de ideia e não castigou a cidade, como tinha dito que faria.
Jonas deveria ter ficado feliz, Jonas deveria ter ficado contente, mas não foi o que aconteceu. Se você vai para o capítulo 4, os 3 primeiros versículos dizem o seguinte: por causa disso, Jonas ficou com raiva e muito aborrecido. Então orou assim: ó Senhor Deus, eu não disse antes de deixar a minha terra que era isso mesmo que ias fazer? Foi por isso que fiz tudo para fugir para a Espanha. Eu sabia que és Deus que tem compaixão e misericórdia. Sabia que é sempre paciente e bondoso, e que estás sempre pronto a mudar de ideia e não castigar. Agora, ó Senhor, acaba com a minha vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. Ele admite aqui nesse lugar, nessa oração, que ele não queria que aquilo acontecesse, porque ele odiava as pessoas de Nínive. Eles eram tidos como inimigos para ele. Ele foge de Deus porque ele odeia as pessoas que Deus ama. Ele foge de Deus porque ele acredita de alguma maneira que aquilo que ele está fazendo pode impedir aquilo que Deus vai fazer, aquilo que Deus quer fazer. E quantas outras pessoas na Bíblia nós vemos que em seus momentos de dificuldade, homens de Deus experimentaram essa mesma situação. Quem sabe como Davi, quando ele escreve o Salmo 139, ele diz o seguinte: aonde posso ir a fim de escapar do teu espírito? Para onde posso fugir da tua presença? Se eu subir ao céu, tu lá estás. Se descer ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu voar para o oriente e for viver nos lugares mais distantes do ocidente, ainda ali a tua mão me guia, ainda ali tu me ajudas. Jonas também sabia de tudo isso, que ele não tinha como fugir de Deus, que ele não tinha como fugir dessa vontade soberana de Deus, mas ainda assim, ele tentou. Ainda assim isso gerou dores, gerou situações que muitas vezes são as mesmas que nós estamos enfrentando hoje, tentando escapar, tentando fugir. E aqui chega a segunda lição que eu aprendo com Jonas: saber ou conhecer a verdade não significa viver a verdade. Muita gente sabe, muita gente conhece. Eu conheço gente que tem boa parte da Bíblia de memória, mas não aplica, mas não consegue permitir que isso realmente transforme as suas vidas. Nós vemos aí nesse capítulo 2 de Jonas, quando ele finalmente ora, quando ele finalmente busca o Senhor, aí na sua angústia, quando ele faz essa oração, nesse trecho do capítulo 2, ele faz 11 citações de textos do Antigo Testamento, 9 citações de Salmos, uma citação de Lamentações, uma citação de Jó. Sabe por que ele faz tudo isso? Porque ele conhecia a palavra. Ele conhecia, ele sabia da palavra do Senhor, mas ele não estava vivendo aquilo que a palavra ensinava para ele. As pessoas oram quando entram em crises. Nós buscamos ao Senhor quando nós nos vemos em situações difíceis. Mas o Senhor não quer a gente somente nas situações de crise. O Senhor não quer que a gente busque Ele só quando a gente está em desespero. O que você faz quando não tem crise? O que você faz quando você não está em necessidade? Nós vemos aqui que ele orou quando ele passou por isso, que ele buscou quando ele passou por isso. E mais uma vez a gente olha para Jonas, mas de que maneira nós temos atuado diante do Senhor? Nós estamos vivendo uma realidade hoje super desafiadora. E como nós temos nos comportado? A nossa vida, o nosso caminhar com o Senhor, de que maneira isso tem sido? Quando está tudo bem, quando as coisas estão ok, será que a gente busca o Senhor também? Porque tem gente hoje sendo desafiada, mas ao mesmo tempo a gente ouve muita gente falando: nunca tive tão bem. E nesse momento eu quero mais uma vez te desafiar, te animar, te falar: vamos juntos, vamos caminhar buscando ao Senhor, vamos conhecer ao Senhor de perto. Muita gente conhece a palavra, mas na prática vive como se não acreditasse, como se fosse um ateu. Fugir de Deus é o mesmo que nós estarmos presos dentro desse estômago, onde Jonas esteve preso,
sermos digeridos aí pelo nosso próprio orgulho. Eu sei o que é melhor para mim. Os meus planos são diferentes. O que eu sonhei é outra coisa, mas hoje o Senhor está nos mostrando o que é que Ele tem para as nossas vidas e de que maneira a gente tem reagido a isso. O que a gente tem feito diante dessas situações, porque o Senhor nos chama não só para conhecer, mas hoje Ele nos chama para viver a Sua palavra e o Seu cuidado sobre as nossas vidas. Um profeta do Senhor passando por tudo isso, porque não bastava saber, nós precisamos fazer. O que vai mudar as nossas vidas não é saber, mas sim viver. É viver que vai mudar a minha vida. E é a Bíblia quem me ensina isso. Se você abrir em Lucas 6, os versículos 46 até o 49, diz o seguinte: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Eu vou mostrar a vocês com quem se parece a pessoa que vem e ouve a minha mensagem e é obediente a ela. Versículo 48, essa pessoa é como um homem que, quando construiu uma casa, cavou bem fundo e pôs alicerce na rocha. O rio ficou cheio e as águas bateram contra aquela casa, porém ela não se abalou, porque havia sido bem construída. Versículo 49, mas quem ouve a minha mensagem e não é obediente a ela, é como o homem que construiu uma casa na terra, sem alicerce. Quando a água bateu contra aquela casa, ela caiu logo e ficou totalmente destruída. Muitas vezes a gente vê a vida das pessoas e fala, mas por que está passando por isso? Mas por que está experimentando isso? É o Senhor quem me fala. Como você me chama de Senhor e não obedece aquilo que eu estou te falando? Como você me chama de Senhor e não vive aquilo que eu tenho para a tua vida? Não adianta você ter um mapa e não usar. Ter um mapa e não usar, você vai continuar perdido do mesmo jeito. E a Bíblia nada mais é do que um mapa que o Senhor nos deu. Nós estamos usando aquilo que o Senhor nos deu. Nós estamos obedecendo aquilo que Ele nos falou. E nós vemos aqui que muita gente toma isso como simplesmente uma prescrição. Faz isso, faz aquilo. Quando nós teríamos que realmente tomar essa prescrição e fazer dela algo prático. Viver aquilo que está sendo falado. Na prescrição, muitas vezes, a gente está falando, não, Jesus é o meu Senhor. Mas na prática nós estamos dizendo, eu não acredito até aí. Eu não consigo chegar até esse ponto. Porque Jesus é Senhor, e ainda assim nós estamos aí como Jonas, dormindo no ponto, tentando fugir daquilo que Ele tem para nossas vidas. Se Jesus é Senhor, por que nós estamos ainda enganando? Por que nós ainda estamos postergando? Se Jesus é Senhor, por que eu ainda estou mentindo? Se Jesus é Senhor, por que eu quero abandonar minha esposa? Se Jesus é Senhor, por que eu ainda estou traindo? Se Jesus é Senhor, por que eu estou pensando em deixar meu marido? Quem que realmente é Senhor? E é a palavra do Senhor que me fala isso. Onde Ele é Senhor? Ou será que Ele é Senhor enquanto o que Ele me ensina não entra em confronto com aquilo que eu desejo? Enquanto o que Ele ensina não entra em confronto com aquilo que eu planejo? Porque no dia que essas coisas se confrontarem, eu estou fora. Não, vou para o lado contrário. Vou para o lado mais longe que eu posso ir. Deixa eu te falar. Ir onde os cristãos vão. Falar como os cristãos falam. Fazer, quem sabe, o que os cristãos fazem, não vai fazer de você cristão. Ser cristão é se parecer a Cristo, é andar com Ele, é conhecer Ele de perto e ser transformado por essa proximidade. Entende isso de uma vez. O Senhor quer se mostrar para você. O Senhor quer que você o conheça. Não são os meus testemunhos, não são as minhas experiências que vão te valer no teu dia mau. Quando a água subir, quando a água bater contra a tua casa, você vai precisar ter alicerce na rocha. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa rocha. Por isso hoje eu te desafio a construir alicerçado nessa rocha. A construir e a viver aquilo que Ele tem para a tua vida. Em nome de Jesus. E para fechar,
E para fechar, eu quero te falar a terceira lição que eu aprendo com Jonas em tudo isso que ele viveu. A sua obstinação, a minha obstinação, nossos desejos e planos e ideias e sonhos, nada disso vai parar a vontade de Deus. Uma vez eu ouvi aqui, de uma das pessoas da nossa família, a agenda de Deus vai se cumprir. E é maravilhoso, essa frase até hoje ela me edifica. A agenda de Deus vai se cumprir. Jonas tentou fugir de Nínive. E sabe o que eu vejo aqui? Se Deus quer que Nínive seja alcançada, sabe o quê? Nínive vai ser alcançada. A vontade de Deus vai ser vivida. E muitas vezes a gente está aí como Jonas se colocando, colocando desculpas, colocando empecilhos, colocando dificuldades, mas eu quero te falar que Deus usa improváveis. Não é o que você pode, não é o que você tem, não é o que você sabe. É aquilo que Ele quer fazer através da tua vida. Por isso agora eu quero te dizer, quando Deus te chama para algo, quando Deus te mostra aquilo que Ele quer fazer, quanto antes você falar, eis-me aqui, Senhor, antes você vai viver esse propósito, mais feliz você vai ser, mais eficiente, eficaz você vai ser naquilo que o Senhor tem para a tua vida. É Ele em você. Até quando você vai insistir no contrário, não é aquilo que eu posso, é aquilo que eu tenho, é Ele em você que vai fazer com que você viva algo totalmente diferente, algo transformador. E nós queremos ver o reino de Deus crescer, nós queremos ver pessoas sendo salvas, e esse reino, se você não conseguir ver ele em você, porque Jesus nos ensinou isso, uma vez ele está sendo questionado pelos fariseus e fala, mas onde está esse reino? Não é onde, ele está aqui dentro de mim. Então se você não conseguir ver isso em você, se você não conseguir identificar isso na tua vida, você não vai ver isso em lugar nenhum. Para de colocar a tua expectativa em quem está à tua volta. Para de inclusive se frustrar com aquilo que aqueles que estão à tua volta estão fazendo. Porque você não está alicerçado, muitas vezes são coisas tão pequenas que estão te afastando daquilo que o Senhor tem para a tua vida. Coloca os teus olhos na recompensa maior, coloca os teus olhos na promessa do Senhor para a tua vida e peça para que Ele te use. Isso é o que nós queremos, isso é o que nós desejamos, é isso que nós estamos buscando. Usa-nos, Senhor, nas tuas mãos. Usa-nos de acordo, Pai. Usa-me de acordo com aquilo que o Senhor me criou para ser. Com aquilo que o Senhor sempre me criou para ser. Eu quero viver os propósitos do Senhor. Eu não quero fugir. Eu quero me entregar. Eu quero ver aquilo que Ele vai fazer, porque Ele tem poder para transformar qualquer situação. Isso aqui é passageiro. Isso aqui é passageiro. Nesse momento eu quero te falar, entrega a tua vida ao Senhor. Tudo aquilo que você tem por mais precioso, entrega nas mãos dEle. Se você nunca fez isso, eu te convido para que você faça isso agora. Deixa de fugir. Deixa de estar aí pagando tickets para não chegar em lugar nenhum. Ele já pagou tudo o que precisava ser pago. Jesus se entregou numa cruz para que você vivesse uma vida abundante, uma vida verdadeira nele. Tudo o que você precisa fazer hoje é aceitar. Para de fugir, para de se cansar, para de se frustrar, para de chorar, para de sofrer por tentar fazer as coisas do teu jeito, a tua maneira. Para, chega, já deu. É até aqui, é até hoje. É até agora, acabou. O Senhor te chama para perto. O Senhor te chama para viver algo que você nunca viveu antes na tua vida.
O Senhor nos chama para que nós nos levantemos e vejamos tudo aquilo que Ele vai fazer. E vai ser através das nossas vidas. Que privilégio. Nesse momento eu quero orar com você. Você que ainda não entregou tua vida ao Senhor e você quer fazer isso agora. Escreve aqui nos comentários: eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero o que Ele tem para a minha vida. E fecha os teus olhos e ora comigo. Senhor, me perdoa, Senhor, pelas minhas falhas. Me perdoa por todas as vezes que eu tentei fazer as coisas à minha maneira. Todas as vezes que eu coloquei o meu em primeiro lugar, ó Deus, os meus sonhos, os meus planos, os meus desejos. E deixei aquilo que o Senhor tinha de lado. Nesse momento eu te peço, perdoa, Senhor, os meus pecados. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Escreve o meu nome no livro da vida. Entra no meu coração, entra na minha vida e transforma tudo aquilo que eu sou. Pai, eu quero caminhar de perto contigo, lado a lado. Não quero mais correr, não quero mais fugir, mas vou ao teu encontro e a partir daí quero caminhar lado a lado contigo. Eu sou teu. Minha vida é tua. Usa-me nas tuas mãos, Senhor. Usa-me de acordo com o teu propósito. Usa para o teu plano. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.